ministro das Comunicações, Sérgio Mota, está com infecção pulmonar. O ministro está internado em um hospital de São Paulo. O ministro Sérgio Mota foi internado aqui no Hospital Albert Einstein às 15 horas e 30 minutos de ontem com um quadro de infecção pulmonar. Segundo o boletim médico divulgado agora há pouco, o ministro está recebendo antibióticos por via venosa, realizando inalação e fisioterapia respiratória. Apresenta boa evolução do quadro clínico, sem qualquer alteração das funções cardiovasculares. A assessoria de imprensa do hospital informou ainda que Mota tem a companhia das filhas e da esposa e que, por enquanto, as visitas estão proibidas. O paciente não deve ter alta antes de sexta-feira. O Congresso vai instalar a comissão especial que vai analisar a emenda da reeleição no próximo dia 15. A decisão saiu de um encontro do presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, hoje em Brasília. Para um assunto polêmico, toda a cautela. O presidente da Câmara, deputado Luiz Eduardo Magalhães, teve um encontro reservado com o presidente Fernando Henrique no Palácio do Planalto. Depois da audiência, Luiz Eduardo disse que o momento é bom para discutir a proposta da reeleição e confirmou para o dia 15 deste mês a instalação da comissão especial da Câmara que começa a discutir essa matéria. Quem é contra a reeleição também não perde tempo. O deputado Chico Vigilante do PT anunciou hoje que vai propor ao Congresso a realização de um plebiscito ou de um referêndum para que a população diga se quer ou não a reeleição. Governo que são contra o plebiscito vão conversar amanhã com o presidente Fernando Henrique. O deputado Benito Gama disse que o PPB do prefeito Paulo Maluf deve continuar apoiando o governo aqui no Congresso, mas admitiu que a votação da emenda da reeleição vai exigir uma ampla negociação com os partidos. Esse é um ponto da maior importância para o país, para a estabilidade do país, e não vai ser individualizado por partidos ou por interesses individuais. Quer dizer, é uma questão nacional, uma questão da agenda do país e que os partidos políticos que vão decidir no Congresso. Pois é, o presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu hoje em nota oficial que não vai interferir no segundo turno das eleições municipais. É uma forma de evitar problemas para a emenda da reeleição que tem o PPB de Maluf como fiel da balança. Carlos Chagas. Não adianta muito o presidente Fernando Henrique Cardoso ficar discutindo a reeleição aqui em Brasília com o seu comando político. Porque quem vai decidir a reeleição, pelo menos por enquanto, não mora em Brasília, nem está aqui. Mora em São Paulo. Chama-se Paulo Maluf. Paulo Maluf tem a fidelidade dos 91 deputados da bancada do PPB, o partido dele. E a bancada do PPB pode fazer a reeleição ser aprovada ou rejeitada. Tudo depende de Paulo Maluf, cujo objetivo é eleger de qualquer maneira Celso Pitta para prefeito de São Paulo. Apesar da vantagem que Celso Pitta tem sobre Luiz Erundina, Maluf sabe das coisas. Ele já perdeu uma eleição, pessoalmente, para o governo de São Paulo, depois de ter vencido o primeiro turno e depois de ter faltado isso para ele ser vitorioso numa só eleição. Foi para o segundo turno e perdeu para o então desconhecido Fleury Filho. Não vai querer que se repita a situação. Política é a arte da sutileza. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, resta saber se o governo federal tem condições de levar os tucanos para o ninho de Celso Pitta. Vamos ver. E vamos ver também agora a opinião do nosso outro comentarista político, Vilas Boas Correia. Instalar agora, o mais depressa possível, a comissão especial que vai dar parecer sobre a emenda da reeleição é apenas um passo importante para acelerar a tramitação da emenda no Congresso. Mas a data realmente para valer, quando a emenda deverá ser votada, isto só vai ser decidido mais tarde, depois de apurado o último voto da eleição municipal. Pois esta eleição municipal ainda está inconclusa. Falta realizar no segundo turno em capitais e cidades importantes, mais de 2 dezenas, entre as quais São Paulo
Rio, Belo Horizonte. Ora, nenhum esquema sensato pode ser armado antes que se tenha esta decisão. E os prefeitos de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de mais 20, 30 capitais e cidades importantes. Por enquanto, portanto, estamos apenas assistindo ao jogo de cena que vai mantendo o fogo dessa reeleição, com o Planalto funcionando a pleno vapor para criar um fato novo todo dia, todo santo dia. Nem animal, nem bacalhau. Para Edmundo, a fase de bad boy já passou. O atacante agora quer ser lembrado apenas pelos gols e lances de craque. Ele ainda vibra com a grande atuação na goleada sobre o Flamengo, mas acha que é muito cedo para assumir o lugar de Roberto Dinamite como ídolo da torcida vascaína. Mais do que a goleada de 4-1 sobre o Flamengo, foi a satisfação da torcida vascaína em acreditar novamente no surgimento de um novo ídolo para o clube. Quem sabe, depois de Roberto Dinamite, chegou a vez de Edmundo. O craque abusou na partida, fez de tudo, driblou, lançou, deu passes perfeitos e fez 3 gols. O jeito moleque que deixa qualquer adversário desconcertado e o jeito irreverente até para comemorar fizeram muita gente chorar e rir sem parar. Edmundo, agora bem mais amadurecido, quer esquecer a euforia da vitória sobre o Flamengo por 4-1. A humildade também é uma marca do craque, que ainda se diz longe de ocupar o lugar do eterno ídolo vascaíno, Roberto Dinamite. Para chegar a ocupar um lugar que foi do Roberto Dinamite, vai demorar muito ainda e nem sei se eu sou a pessoa mais indicada para isso. Amante, confesso, do estilo musical funk, Edmundo pede para ouvir a sua música preferida. Queria escutar eu escuto toda hora, né? Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha. Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. A seguir, a Eletrosul é obrigada a readmitir o homem que perdeu o emprego por ser negro. E São Paulo teve em setembro a inflação mais baixa desde 58.